Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h04. Muito boa noite. Quinta-feira, dia 28 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Prestação de serviço, informação no seu fim de tarde, com nossa multiplataforma. Jornal da Band com áudio e vídeo pelo site, pelo app, pelo novo site, pelo novo app e também pelo Facebook da Band FM Sorocaba, em FM 102.7, para Sorocaba, para Votorantim e para toda a região metropolitana. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp, 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças, mês de maio na Comp, todo dedicado às mães. Confere só. Chapinha modeladora, somente R$ 79,90. E tem muito mais. Promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve. GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 99862-2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, com planejamento à execução. Isso mesmo. Todas as fases você pode contar com a Casa Grande. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega do trânsito com a moto repórter Adriana Fratini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Zona Norte de Sorocaba com um trânsito bastante intenso no cruzamento da Itavuvu com a Avenida Ulisses Guimarães. Tarde quente em Sorocaba, um dia quente em Sorocaba, não estou falando do clima não, estou falando do cenário político, das discussões, muitas reuniões, teve reunião com o Estado, reunião com o shopping, é isso mesmo, Castor? Boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite a todos, é exatamente isso, Lucas, nós vamos trazer informações dessas reuniões importantes que aconteceram na data de hoje e vão acontecer na data de amanhã. Nesse momento, a Prefeitura Municipal de Sorocaba ainda está numa conferência com o governo do estado de São Paulo. Detalhes sobre essa conferência, sobre o que está sendo discutido daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Prefeitos do estado de São Paulo fazem coro com a prefeita de Sorocaba que as cidades estão em um patamar diferente do que enxerga o governo. O prefeito de São Bernardo fala em indignação. E aí, se vocês me permitem, quando eu falo de indignação, o comitê, se vai tratar São Paulo e se o governo do estado vai tratar São Paulo de maneira diferenciada, nós também exigimos esse mesmo tratamento. Então, a região metropolitana para o estado acabou. Então, os 39 municípios que formam este conglomerado, que estão norteados pela DRS1, que é a Diretoria Regional de Saúde, até então o tratamento era único. Aí eles alçam a cidade de São Paulo, parece que deslocaram São Paulo lá para Ribeirão Preto. O prefeito de Guarulhos fala em fazer uma retomada na cidade. Se o guarulhense for para São Paulo para consumir, ele vai ter o risco de se contaminar vezes 2, o dobro. Então isso é muito problemático. E acaba não restando opção para nós, para até mesmo proteger o cidadão guarulhense, de também fazer uma retomada aqui. E tem que ter pulso firme a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Ela é a detentora dos números mais reais ou dos números reais da cidade de Sorocaba. Se ela, junto com sua equipe, com o primeiro escalão, enxergam números diferentes do que aponta o Estado, enxergam uma situação diferente do que aponta o Estado, ela enxerga como prefeita de Sorocaba que a cidade pode ser colocada, respeitando todos os critérios de saúde, de segurança, todos os protocolos sendo respeitados. Sorocaba está hoje numa fase diferente, acima, mais avançada do que quer o Estado, tem que enfrentar essa situação a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Afinal de contas, ela tem esses números. Como já era esperado,
infelizmente, subiu. Confirmado, agora em números, as taxas de desemprego no Brasil. Claro, quem destaca a economia é Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, o amigo ligado no Jornal da Band. Exatamente isso. O desemprego sobe para 12,6% em abril e bate o recorde do número de ocupados, ou melhor, de queda de desocupados em todo o país. O Congresso, por outro lado, prorroga a medida que permite a suspensão do contrato de trabalho e também a redução de salário e jornada de trabalho na tentativa de ainda preservar o emprego. O governo publica uma medida provisória também, agora de forma oficial, liberando 16 bilhões de reais para garantir o empréstimo ao micro e ao pequeno empresário. O dólar, depois de 6 dias consecutivos em queda, fechou em alta e a Bolsa fechou em queda nesta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai existir um dia como o de ontem, de perseguirem quem apoia ele. Pelo amor de Deus, o objetivo dessa ação é atingir quem me apoia. Se eu tivesse feito algo contra a esquerda, está dando pancada em mim. Eu convivo com a esquerda. Posso não suportar, mas convivo. Não persigo a esquerda. Nós estamos perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Volta a moto repórter Adriana Fratini, o destaque agora do plantão policial. A Polícia Civil de Sorocaba, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, realizou uma operação na cidade de Salto e lá foi preso um homem procurado pela Justiça. Com ele, localizados explosivos utilizados em explosões a caixas eletrônicos. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Às 18h10, informações do tempo que chegam no oferecimento de Protec. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? A Protec Portaria Remota pode te ajudar e vai te ajudar. A Protec é uma empresa especializada atendendo Sorocaba e toda a região. Solicite, então, uma apresentação online pelo site. É muito fácil. É só acessar grupoprotec.com. grupoprotec.com. Protec é com Q de qualidade. Ou entre em contato pelo telefone 3359-4142. Protec Portaria Remota. A semana termina seca e fria na região de Sorocaba. A sexta-feira vai ter uma temperatura máxima prevista de 24 graus, com mínima de 9 graus. O mesmo cenário deve se repetir nos próximos dias, com o sol sempre aparecendo entre nuvens. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? A Protec Portaria Remota pode ajudar. A Protec Portaria Remota é uma empresa especializada em portaria remota, atendendo Sorocaba e região. Solicite uma apresentação online em nosso site www.grupoprotec.com. Protec com Q de qualidade. Ou entre em contato pelo nosso telefone 15 3359 4142. Protec Portaria Remota. Trânsito. Moto repórter Adriana Fratini, que é o nosso termômetro do trânsito e também nosso termômetro do tempo e temperatura, vai passar todas as informações num oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais em marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. Telefone 4009-5200. Olha, Lucas, falando em temperatura, antes de falar da situação do trânsito, você falava aí, eu já estou tirando aqui do baú da moto luvas, uma outra blusa, a temperatura está caindo, principalmente quando eu estou, pelo menos, na zona norte da cidade de Sorocaba, mesmo já estou bem gelado, estou saindo daqui só de luva mesmo. Bom, é o seguinte, aqui na zona norte de Sorocaba é um trânsito bastante complicado. Nós, durante todos esses dias aí no Jornal da Band,
temos recebido várias reclamações, inclusive fotos de ouvintes, repórteres, falando da Avenida Ulisses Guimarães. A gente veio hoje conferir a situação aqui dessa região da Zona Norte da cidade. Então, eu estou na Avenida Itavuvu, bem em cima com a Avenida Ulisses Guimarães, e daqui a gente visualiza também a Avenida Edivar Filtro. Olha, aqui é um trânsito bastante complicado, obras do BRT em toda essa interseção assim, de avenidas, né? Ulisses Guimarães, Edivar Filtro e também aqui a Itavuvu, o que deixa um trânsito extremamente represado. Além do que, o motorista tem utilizado a Ulisses Guimarães como rota alternativa para chegar até aqui, a Zona Norte de Sorocaba. Então, deixando a Ulisses Guimarães um trânsito um pouco mais complicado do que já é, embora estejamos aí num momento onde não está no fluxo normal de trânsito desse horário, né? Está bem abaixo, porém, o trânsito continua aqui bastante complicado, mesmo estando abaixo do fluxo normal de carros. A gente está vendo aqui também a Avenida Itavuvu com o trânsito bastante travado no sentido aqui do bairro, no sentido do centro, flui um pouco melhor, então o sentido do bairro da Avenida Itavuvu próximo a Ulisses Guimarães é um trânsito bastante travado, mesmo acontece na Edivar Filtro. A gente vê pontos de parada na Avenida Edivar Filtro e justamente também no entroncamento dela com a Atanásio Soares fica bastante intenso. Eu conversava agora com segurança de um dos estabelecimentos comerciais aqui da Avenida Itavuvu, que inclusive veio me pedir uma máscara, por isso a nossa conversa rapidinho aqui. Ele me disse que há uma sucessão de acidentes por aqui nesse trecho. Esse trecho do Itavuvu, ele fica bastante afunilado em função da obra do BRT e os motoristas acabam querendo passar juntos num ponto onde afunila o trânsito, acaba aí ocorrendo esses acidentes. E Itavuvu, lembrando também, você motorista que de repente não está acostumado a vir para esse lado aqui, a Itavuvu, existe um grande trecho dela, tem sinalização de solo, por vezes ela afunila em função das obras do BRT do lado direito, por vezes do lado esquerdo. Então venha transitando pelo Itavuvu com bastante calma, bastante cautela. Existem sinalizações em relação às obras, mas não há a sinalização de solo, o que deixa um pouco complicado e confuso o trânsito. Então requer aí bastante atenção o trânsito de veículos aqui na Avenida Itavuvu nesse período de obras do BRT, embora estejamos aí num período com fluxo de carros abaixo do normal, o fluxo fica bem complicado na região norte de Sorocaba. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Quero aproveitar também, às 18 horas e 16 minutos, colocar uma participação da nossa ouvinte. Tem mais gente? Já vou, antes do break, mandar abraço para todo mundo que está deixando o recado aqui na nossa transmissão em áudio e vídeo pelo Facebook da Band. Transmissão também em áudio e vídeo pelo nosso aplicativo, que você pode baixar de graça, seja para o Android, seja o iOS, para o iPhone. Você baixa os aplicativos de graça e também no nosso novo site. Todas essas plataformas com transmissão ao vivo do Jornal da Band em áudio e vídeo. Um recado que deixa a xará aqui da Moto Repórter Adriana Fratini. Adriana Souza diz o seguinte: trânsito terrível na Avenida Itavuvu para quem saiu às 17 horas e ainda está no meio do caminho. Adriana, um bom caminho a você, claro, que com ela dose extra de paciência. Muito obrigado pelo seu recado, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Cidade. Informações da cidade de Sorocaba, às 18 horas e 17 minutos. Então já informo, vamos estender um pouco mais esse primeiro bloco de prestação de serviço, informações da nossa cidade, num oferecimento de Escritório São Bento, Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. O telefone é o 32348560. Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa. Já vejo aqui, Adriano Castor Apostos. Vou dividir tela com o Adriano Castor. O assunto é a cidade de Sorocaba. O assunto, vamos falar se já tem números atualizados
na sequência, porque nesse momento, Castor, uma quinta-feira, já esperávamos isso, desde o material que trouxemos ontem da Moto Repórter Adriana Fratini, da live que fez a prefeita Jaqueline Coutinho, já contando que teria um relatório em mãos hoje ao meio-dia para apresentar ao Estado, para reivindicar ao Estado um posicionamento melhor em termos de flexibilização da Prefeitura de Sorocaba. Também tivemos reuniões com shoppings na cidade, assunto envolvendo igreja, Castor. O que não falta são assuntos da nossa cidade. Boa noite mais uma vez. Estabelecer esse áudio, você que está nos assistindo, vê tela dividida com o Adriano Castor, mas estamos, por enquanto, sem o áudio do Adriano Castor aqui para poder falar com ele. Vamos ver se restabelecemos esse contato? Agora sim, Lucas. Agora sim. Então, tudo bem, Lucas? Mais uma vez, boa noite para você. Boa noite a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Lucas, eu vou até pedir para você ir me cortando, caso eu vá me antecipando a alguns assuntos, porque são muitos assuntos na cidade de Sorocaba. Eu vou dividir ele em temas e o último será os números do coronavírus que acabaram de chegar. Então, o último assunto será, pelo menos, esses números do coronavírus. Vamos pela ordem que você mesmo citou, Lucas, só que pela ordem cronológica dos fatos. Castor, né? Então, até para a gente, antes de começar, já te cortando, você permitiu que te cortasse, vamos fazer o seguinte, vamos falar de números, nós vamos falar, até para o nosso ouvinte já saber, vamos trazer o posicionamento da prefeita Jaqueline Coutinho a respeito de querer colocar Sorocaba numa posição diferente da que o Estado colocou, vamos ouvir prefeitos do nosso Estado ainda nesse bloco e voltamos a tratar de outros assuntos como shopping e também igrejas. Pode seguir, Castor. Então tá bom. Então vamos começar pelos números, né, Lucas? Então, pelos números da cidade de Sorocaba, a Sorocaba contabilizando 43 óbitos, então, pelo novo coronavírus. Ontem o número era mais abaixo, os óbitos, então, 2 novas mortes registradas pelo novo coronavírus, então sobe para 43 na cidade de Sorocaba. O número de casos, Lucas, também subiu, tá? Sorocaba recebeu notificação de 42 novos casos confirmados de Covid-19. Com isso, a cidade chegou a 870 casos. Do total desses 870, 30 estão internados, 11 em UTI. Total de recuperados em estado de recuperação de 756 subiu para 797, isso em estado de recuperação. A cidade, Lucas, aí é um número que chama um pouco mais a atenção, porque é uma curva que a Secretaria da Saúde não esperava na data de hoje. Passou de 122 pessoas com suspeita para 179, um aumento ali de 57 pessoas de suspeita, de notificação de suspeita. Era um número que geralmente iria cair, no fim ele subiu muito mais do que a prefeitura aguardava. Nesses números suspeitos, Lucas, de 179, 48 estão internados em hospitais da cidade, 17 em UTI. Óbitos em investigação aumentaram para 8, e o número de casos descartados por resultados negativos aumentou para 1.700. Claro, Lucas, todos esses números, todas essas informações, dentro de instantes, no facebook.com/BandFM Sorocaba, os números do coronavírus aqui na cidade de Sorocaba. Lucas. Obrigado, então, repórter Adriano Castor. Vamos separar por temas, como foi feito. Você que está nos assistindo, observa também na tela dividida com Adriano Castor. Dito isso, atualizamos os números da nossa cidade, que são importantes. São os parâmetros para que a cidade possa reivindicar ou se encaixar naquilo que já colocou o Estado de São Paulo. Uma quinta-feira movimentada e você diz, a Prefeitura ainda em contato com o Estado, Castor? Exatamente, Lucas. A Prefeitura Municipal de Sorocaba ela está em contato numa conferência. Aquela conferência, Lucas, aquela reunião que existe entre os prefeitos, uma comissão de prefeitos que foi formada com o governo do estado de São Paulo, porém ela foi um pouco mais desmembrada. Agora, Lucas, a região metropolitana de Sorocaba faz uma conferência com um representante do governo do estado de São Paulo. Já vou trazer a informação também com exclusividade, Lucas, que esse representante do governo do estado de São Paulo, responsável pela região metropolitana de Sorocaba, que geralmente quem negociava era o secretário de Desenvolvimento Marcos Vignoli, hoje é o secretário de Habitação Flávio Amari.
Então, o secretário Flávio Amari, que faz essa conversa com os municípios da região metropolitana de Sorocaba, inclusive a cidade de Sorocaba. A prefeita Jaqueline Coutinho estava numa conferência há poucos instantes. Ela se encerrou, Lucas, há poucos instantes mesmo, há cerca de 4 minutos, é a informação que eu tenho que ela se encerrou nessa conferência com o secretário Flávio Amari, aonde a prefeita Jaqueline Coutinho, que recebeu estudos aqui da cidade de Sorocaba para viabilizar um pedido para a ascensão à Zona 3 da cidade de Sorocaba. Ontem nós colocamos aqui a fala da prefeita Jaqueline Coutinho, falando que os números da cidade de Sorocaba são diferentes dos números que são passados ali pelo governo do estado de São Paulo, até porque Sorocaba que vivencia esse momento. E, obviamente, ela notifica, e existe essa notificação, existe um delay, como a gente fala na internet, um atraso, numa linguagem mais popular, nesses números. E aí, nesses números que está se baseando a prefeita Jaqueline Coutinho, agregando que a cidade estaria numa fase 3. Quais seriam esses números, Lucas? É o número de leitos da cidade de Sorocaba. Hoje, segundo esse relatório que a prefeita Jaqueline Coutinho recebeu na tarde de hoje e está conversando com o governo do estado de São Paulo e vai oficiar amanhã ao governo do estado de São Paulo esse pedido de elevação, de ascensão à Zona 3 para que a retomada do comércio seja um pouco maior na cidade de Sorocaba, Lucas, diz que os leitos da cidade de Sorocaba estão em 50%, ela também disponibiliza de um hospital de campanha hoje que existem 7 pacientes, não está na sua carga total, mas está em atendimento com 7 pacientes hoje de Covid-19, e com a abertura desse hospital de campanha, alguns hospitais, Lucas, tiveram leitos de UTI mais liberados, e por isso ela e a Secretaria da Saúde julgam que os números da cidade de Sorocaba estão no estágio bem controlável, apesar dos números que nós passamos agora de 870 casos confirmados de coronavírus. Só que um outro número que ela também leva ao governo do estado de São Paulo é o alto número de pessoas recuperadas, onde diminui a taxa de mortalidade aqui na cidade de Sorocaba. São esses números que ela está apresentando ao governo do estado de São Paulo, esse estudo abalizado que ela está apresentando ao governo do estado de São Paulo. Pelo menos esse é o objetivo da prefeita Jaqueline Coutinho, de tentar, obviamente, ascender a Zona 3 no governo mediante o governo do estado de São Paulo para a reabertura do comércio na cidade de Sorocaba. Em contrapartida, Lucas, algumas reuniões também internas da prefeitura aconteceram desde as primeiras horas da manhã e tem uma reunião extraordinária marcada com todo o secretariado amanhã, no período da manhã. E, é claro, nós podemos ter novidades durante o restante do dia a respeito da retomada do comércio aqui na cidade de Sorocaba, além de outras informações, Lucas, que nós vamos passar na sequência. E claro que a prefeita Jaqueline Coutinho tem que brigar por essas questões da cidade. Quem tem o número, e não posso duvidar disso, que quem tem o número mais real da situação de Sorocaba é a prefeita Jaqueline Coutinho. O estado de São Paulo, o governador de São Paulo, ele colocou todo mundo, e aí uma coisa estranha, né? Ele tira a capital paulista, que é o epicentro da doença, coloca num patamar diferente de outras cidades, por exemplo, de Sorocaba, e quem tem essa realidade é Sorocaba. Claro, respeitando todos os protocolos de saúde, respeitando essas regras que foram colocadas para que números sejam analisados, mas se a prefeita vê que Sorocaba está num patamar diferente, já vou passar na sequência, o que seria esse patamar 2 e qual a diferença para o patamar 3, tem que brigar sim a prefeita Jaqueline Coutinho para que Sorocaba possa estar num patamar considerado melhor em termos de flexibilização. Ela não é uma funcionária do governador, não é porque existe esse conselho de prefeitos com 16 prefeitos em que ela representa a região metropolitana de Sorocaba, que de repente o governador a enxerga como alguém que é uma subsecretária de governo. Não, ela é a prefeita da cidade de Sorocaba, uma cidade importantíssima no cenário do estado, uma cidade importantíssima no cenário nacional. Então, tem que brigar, tem que pleitear. Nas palavras da prefeita ontem, uma resposta à moto repórter Adriana Fratini, ela disse que esses números que ela receberia hoje, ela entregaria ao governo do estado e tentaria por essas vias, essa via do diálogo, do convencimento, de mostrar que o número é diferente. Mas eu vou além. Se a prefeita julga que precisa, de repente, ir à própria justiça, já que o governo do estado não quer entender aquilo que a prefeitura de Sorocaba tem como claro em termos de reabertura, que ela vá, então, à justiça, faça o que tiver que fazer para colocar Sorocaba no patamar que ela, que é a prefeita da cidade, acha que tem que estar. Não o governador, na distância do Palácio em São Paulo, acha que Sorocaba tem que estar.
volto a reforçar, tem que se preocupar com vida, tem que se preocupar com saúde, tem que se preocupar com isolamento, tem que se preocupar com as pessoas, tem que evitar mortes, tudo isso tem que ser feito. Mas se Sorocaba, hoje, pelos critérios que fez o governo do estado, se encaixa num ponto diferente, a prefeita tem, como nossa representante, que brigar para que esses critérios sejam respeitados. Vou trazer números e, olha, é um pensamento que não é só da Sorocaba, não. Que não foi só uma ponderação feita pela prefeita ontem e você ouviu aqui no Jornal da Band. Outros prefeitos, você vai ouvir 2 aqui no Jornal da Band na sequência, também querem que São Paulo, capital, o governador, entenda essas cidades de uma forma diferente. Mas antes, vamos lá. Então, reforçando o que disse Adriano Castor, prefeita Jaqueline Coutinho recebeu, no início da tarde de hoje, o estudo feito em parceria pela Secretaria da Saúde e pelo Comitê de Avaliação e Combate ao Coronavírus acerca da situação epidêmica do município. O documento é considerado determinante pela gestão municipal para a reivindicação de ascensão à Zona 3 do Plano São Paulo, de flexibilização da atividade econômica em todo o estado. Sorocaba encontra-se colocada pelo governo do estado na chamada Zona 2, numa escala de 5 fases. Neste patamar, a cidade poderá liberar a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, funcionamento de empresas de atividades imobiliárias, concessionária de veículos, escritórios de toda natureza, comércio de rua e shopping centers. A reabertura, contudo, impõe restrições como limitação de 20% do público à área de cada empresa. Na Zona 3, que pleiteia Sorocaba, ela poderia, se for aceito pelo governo do estado, e volto a falar, se a prefeita acha que Sorocaba tem que estar na Zona 3, brigue por isso. Zona 3 do Plano São Paulo. Sorocaba teria liberados também bares, restaurantes e similares, além de salões de beleza, com aumento do percentual de atendimento, não de 20%, mas para 40%. Então, essa documentação deve ser entregue ao governo do estado amanhã. Outros prefeitos pensam na mesma linha da prefeita. O prefeito Orlando Morando, da cidade de São Bernardo do Campo, vai buscar o Ministério Público para colocar a cidade em um patamar de flexibilização diferente do que foi colocado pelo governo paulista. E aí, se vocês me permitem, quando eu falo de indignação, o comitê, se vai tratar São Paulo e se o governo do estado vai tratar São Paulo de maneira diferenciada, nós também exigimos esse mesmo tratamento. Então, a região metropolitana para o estado acabou. Então, os 39 municípios que formam este conglomerado, que estão norteados pela DRS1, que é a Diretoria Regional de Saúde, até então o tratamento era único. Aí eles alçam a cidade de São Paulo, parece que deslocaram São Paulo lá para Ribeirão Preto. Né? O vírus está distante agora, o vírus não está mais perto de São Paulo. E aí, se for para tratar sobre critérios numéricos, nos últimos 7 dias, o meu índice de ocupação de UTI é de 73%. O da cidade de São Paulo é de 92%. Então, olha a diferença, 19 pontos a menos ocupação de UTI eu tenho em São Bernardo. Quando você pega o mesmo critério que eles do comitê pediram, São Bernardo tem 18 leitos de UTI para o Covid para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 10. Eu tenho 80% mais leitos disponíveis que a cidade de São Paulo. Quando você vai pegar por óbitos, que é triste, é um assunto difícil da gente falar, porque você mexe com os parentes das vítimas, nós tivemos 23 mortes para cada 100 mil habitantes. São Paulo teve 32 casos para cada 100 mil habitantes. E quando você fala de infectados, aqui em São Bernardo, nós tivemos 174 casos para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 462. Agora, prefeito, o senhor pretende, desculpe interrompê-lo, o senhor pretende, portanto, fazer o quê? Enfrentar esse plano, ou seja, adotar medidas que contrariem esse plano apresentado pelo governo? Olha, desde ontem eu pedi uma audiência com o Ministério Público, porque nós vimos que todas as cidades que saíram da quarentena descumprindo o decreto estadual, a Justiça acabou determinando que retornasse. Então eu quero construir isso com o Ministério Público, eu quero apresentar que os números de São Bernardo são melhores da capital, e aí o próprio Ministério Público pode nortear, ou cometer um erro em permitir a capital sair da quarentena, ou o Estado e este comitê precisa avalizar para que São Bernardo também possa entrar numa faixa, e eu vou mais longe.
Se eu inserir estes números que eu falei para vocês agora dentro dos critérios do Estado, eu estou melhor que a capital. Nós não estaremos no laranja. São Bernardo estaria do amarelo caminhando para o verde já. Então, a primeira medida é procurar o Ministério Público e amanhã nós teremos uma reunião, os prefeitos do ABC, para também buscar uma decisão conjunta das 7 cidades aqui da nossa região. O prefeito de Guarulhos chamou de incoerente essa divisão feita pelo governo do estado. Eu tenho um bairro que uma rua é Guarulhos e a outra rua já é São Paulo. Então significa dizer que o comércio de lá vai estar aberto e o nosso comércio não vai estar aberto. A cada 1.000 habitantes, nós temos aí o dobro de óbitos em São Paulo e também o dobro de contaminados. A cada 1.000 habitantes, estão respeitando sempre a proporcionalidade. Significa dizer que se o guarulhense for para São Paulo para consumir, ele vai ter o risco de se contaminar vezes 2, o dobro. Então isso é muito problemático e acaba não restando opção para nós, para até mesmo proteger o cidadão guarulhense de também fazer uma retomada aqui. Claro, vamos continuar acompanhando todo esse cenário, volto a reforçar, tem sim que se preocupar e muito, não é pouco não, e muito com a vida. Mas se no protocolo criado pelo mesmo governo do estado, com os números que tem em Sorocaba, não com os números que tem o estado, quem sabe do número é Sorocaba, com os números que tem em Sorocaba, inseridos nessa planilha, como disse o prefeito de São Bernardo, se eu colocar o número que eu tenho, muito melhor do que o estado fez. Sorocaba tem que brigar, não é só pedir para que entenda e coloque. Tem que brigar para que isso efetivamente aconteça aqui na nossa cidade. Existe muita diferença em estar na fase 2 e já estar na próxima, ou a partir da próxima segunda-feira, na chamada fase 3. Vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir com informações na sequência, vou mandar abraços aqui para o pessoal que está ligado no WhatsApp, para o pessoal que está ligado no Facebook e no próximo bloco tem muito mais ainda de Sorocaba. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3224-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 35 minutos, já estouramos, extrapolamos e muito esse primeiro bloco do Jornal da Band, mas mandar alguns abraços aqui, final do telefone 3158, mensagem pelo WhatsApp da Band, o 991153859, sou o José Luiz de Brigadeiro Tobias, passando pela Itavuvu com ligação Ulisses Guimarães, trânsito intenso demais, estamos ouvindo o rádio no carro, eu e meu pai, o José Gomes. José Luiz e José Gomes, aos senhores, muitíssimo obrigado pela audiência, muito obrigado pelo recado e um bom caminho a vocês, curtindo a Band FM, o Jornal da Band, por ruas e avenidas da nossa cidade. Mandar abraços também, pessoal ligado aqui pela transmissão no Facebook, a Edna Paula Farias, mandando um boa noite, a Lucimar Walter, também a Devanilde Ferreira, o Victor Batista, mandando uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo recado. Tem mais gente aqui também mandando na sequência. Eu também sigo mandando esses abraços a todos vocês ligados em áudio e vídeo no Jornal da Band. Seja pelo app, seja pelo site ou seja pelo Facebook da Band FM Sorocaba. O Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças, o mês de maio todo dedicado às mães e as promoções vão até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos para o intervalo, tomar um café, um chocolate ou um cappuccino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já.
E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15-99739-5157 ou ligue 3327-7822. Band FM Sorocaba 102,7. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeças comp.com.br. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Colocar na conversa mais uma vez, tela dividida, você que nos assiste, vai se acostumando, o Jornal da Band é assim, tela dividida com Castor, tela dividida com Paulo Roberto Júnior, informação, prestação de serviço. Castor, por favor, então, vamos retomar o assunto Sorocaba, faltou o tema reunião sobre os shoppings e também o tema igreja aqui na cidade. Pois não, Lucas, vou resumir os dois já numa mesma informação. Ontem à noite houve uma reunião com líderes de diversas denominações de igrejas, igreja quadrangular, esteve presente também a igreja católica, a igreja presbiteriana, entre outras denominações. A Prefeitura de Sorocaba vai fazer a liberação dessas igrejas, de cultos religiosos, porém com algumas restrições, e uma dessas restrições, Lucas, seria esses 40% do acesso das pessoas, distanciamento para as pessoas no culto, higienização à entrada de cultos e uma série outras também de obrigações que as igrejas devem cumprir para poder fazer a liberação dessas igrejas. Ontem à noite a prefeita Jaqueline Coutinho, com essas lideranças, ela retomou essa conversa e falou que vai sim fazer a liberação a partir do dia 1º de junho. E hoje de manhã, Lucas, teve uma reunião muito importante também da Prefeitura de Sorocaba com os 5 shoppings da cidade de Sorocaba, os 5 representantes dos shoppings da cidade de Sorocaba, que levaram um documento, Lucas, um documento da Associação Brasileira de Shopping Centers, falando como é que é o protocolo para a reabertura de shopping centers no Brasil. Nesse protocolo, Lucas, só para mim dar uma resumida bem rápida, eles falam para não promover eventos de reabertura do shopping, manter também suspenso eventos dentro do shopping, as lojas devem funcionar, com exceção de cinemas não devem funcionar, restaurantes devem ter atendimento especial, distanciamento de mesas, diminuição de número de mesas,
Funcionários de shopping, Lucas, teve todos usar máscaras, e uma exigência da prefeitura é que todos sejam testados. Então, essas restrições a respeito do que está acontecendo, a lógica, obviamente, com a prefeita tentando ali aumentar o zoneamento para tentar aumentar o número de público, uma restrição um pouco menor, mas a prefeitura colocando algumas restrições, tanto em shoppings como também em cultos, Lucas, e uma reunião importante que aconteceu na data de hoje. Muito obrigado, repórter Adriano Castor. Vou fazer só uma complementação ou um reforço daquilo que o Castor já trouxe aqui também. Várias pessoas questionando pelo nosso WhatsApp, 99115-3859. Lucas, repete, por favor, se Sorocaba se enquadrar nessa segunda fase, que é a fase que já colocou o estado de São Paulo, a cidade de Sorocaba. O que é essa segunda fase? Então vamos lá. A chamada Zona 2, de uma escala de 5, neste patamar a cidade poderá liberar a partir da próxima segunda-feira. Essa é a fase que Sorocaba já está. Poderá liberar a partir da próxima segunda-feira o funcionamento de empresas de atividades imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios de toda natureza, comércio de rua, ou seja, o comércio da região central e tudo mais, e shopping centers. A reabertura tem algumas regras, entre elas, restrição com a limitação de 20% do público à área de cada empresa, ou seja, mas vai poder entrar. Hoje nós vemos muitas lojas atendendo só na porta, mas já nessa fase 2 vai poder reabrir esse comércio com 20% desse público dentro dessa área delimitada ou dessa área de abrangência do comércio das cidades. Você tem a informação em tempo real. Jornal da Band. Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, confirmou hoje mais 10 casos do novo coronavírus, entre eles 2 mortes. Com isso, a cidade soma 129 casos confirmados e, desse total, 7 foram a óbito. Além disso, 2 óbitos, 2 mortes suspeitas estão sendo investigadas. Dos óbitos, uma mulher de 60 anos, sem comorbidades, faleceu no dia 22 de maio. A outra, de 60 anos, também sem comorbidades, foi a óbito no último domingo. Entre os 129 casos confirmados, 88 foram recuperados, 27 estão em isolamento domiciliar, 7 seguem internados e, infelizmente, 7 foram a óbito. Esses números também atualizados de Votorantim, você já confere no Face da Band, o Band FM Sorocaba. Band FM. Polícia. 18 horas 45 minutos, informações do plantão policial. Pede passagem a motorrepórter Adriana Fratini. Mais um homem envolvido no tráfico de drogas foi detido pela Guarda Civil Municipal no Jardim Itapemirim em menos de 24 horas. A ocorrência foi na madrugada de hoje e a prisão foi feita pela Ronda Ostensiva Municipal, Romu da Guarda Civil Municipal. Eles detiveram um homem de 24 anos em uma área de lazer na rua José Vieira Barrada. 2 homens faziam a venda do entorpecente no local quando foram surpreendidos pela equipe. Eles tentaram fugir em sentidos opostos, porém um deles foi detido. Com ele foram encontradas 156 porções de maconha, 303 de crack, 157 de cocaína, totalizando assim 616 porções de entorpecentes. O homem foi conduzido ao plantão policial norte, autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da justiça. Só lembrando que ontem nós relatamos a prisão de um jovem de 18 anos no mesmo bairro. Com ele, a Guarda Civil Municipal apreendeu 855 porções de entorpecentes entre cocaína, maconha e crack. E a Polícia Civil de Sorocaba, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, numa ação de combate ao tráfico de drogas no município de Salto, cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Em um dos endereços, um homem procurado pela Justiça e com antecedentes criminais por roubo a banco e tráfico de drogas foi capturado. Durante a abordagem, ele tentou apresentar um documento falso. Além disso, foi localizado em sua posse detonadores de explosivos que são utilizados em explosões a caixas eletrônicos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e porte de explosivos. Essa operação conta com o apoio da Polícia Militar,
que, por conta dos explosivos, acionou o Esquadrão Antibombas, o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da capital. Eu falei com o Dr. Urban, que é delegado titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, conversei com ele na tarde de hoje. As equipes estavam ainda em diligências. Portanto, essas ocorrências ainda estão transcorrendo na cidade de Salto. Adriana Fratini para o Jornal da Band. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. 18 horas 47 minutos. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp, todo dedicado às mães. Você pensou? A Comp tem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona, ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433. E também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830, ou no WhatsApp 159-9711-7933, ou acesse autopeçascomp.com.br. Quer saber tudo sobre a Band FM Sorocaba? Acesse agora www.bandsorocaba.com.br. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Que tal uma bebida natural, refrescante, mas que faça bem para a saúde? Mas isso existe? Sim, Kombucha Cavita. Tem propriedades probióticas, é energizante e aumenta a imunidade. E tem mais, é fonte de vitaminas, sais minerais, antioxidantes e auxilia na perda de peso. Mas e o sabor? São 8 sabores: limão com gengibre, uva com hibisco, maracujá, abacaxi com pimenta, vita verde, uva branca e acerola. Uma delícia! Adquira pelo WhatsApp 159-9646-4400, 99646-4400. Nas redes sociais, procure por @Cavita Kombucha no Insta e Face. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. O programa da USP abre inscrições para ajudar estudantes no vestibular. Esse programa é o Vem Pra USP, ajuda a melhorar o desempenho escolar e a vivenciar o ingresso na Universidade de São Paulo. Nossa colunista de todos os dias, a jornalista Ivana Bach, traz os detalhes. Ivana, até quando vão as inscrições? Boa noite. Oi, Lucas. Muito boa noite a todos. As inscrições vão até o dia 24 de julho. Alunos do ensino médio das escolas públicas de São Paulo, incluindo as ETECs, institutos federais e colégios de aplicação, podem participar do programa Vem Pra USP. A iniciativa tem como objetivo melhorar o desempenho escolar e a preparação para o vestibular, mostrando aos estudantes que é possível ingressar nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo. Para participar do programa, o estudante pode se inscrever de forma gratuita na competição USP de Conhecimentos, uma prova realizada pela internet.
O aluno também pode conferir as informações do programa e o regulamento da prova no site da competição. Basta acessar vemprausp.org.br. Repetindo, vemprausp.org.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Economia. 18 horas e 52 minutos, colocar na tela dividida vai ser com Paulo Roberto Júnior para trazer as informações de economia e todo esse detalhe, toda essa economia passada limpo, chega num oferecimento de Ox Comunicação. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo, lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. Nesse momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. O WhatsApp da Ox, anote aí, é o 991070302. Nas redes sociais, Ox Comunicação ou OX Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Vamos fazer essa conexão, ainda não, com Paulo Roberto Júnior, vai trazer esses detalhes da economia para você na sequência. Outro detalhe que eu já trago para você, falando desse cenário econômico, envolve os shoppings. Aí, não só a questão, como já falou Adriano Castor, das discussões que estão acontecendo e aconteceram aqui na cidade de Sorocaba, mas perdas que já estão na casa de 120 mil empregos nos shoppings do Brasil. Segundo um levantamento feito há 10 dias, 12 mil lojas já estariam fechadas nos shoppings brasileiros. E esse número, se persistisse essa questão envolvendo a quarentena e proibição de abertura dos shoppings, poderia chegar ou passar de 30 mil lojas fechadas nos shoppings do Brasil. A taxa de desemprego passou de 11,2% para 12,6% no trimestre terminado em abril, no mês passado, atingindo 12 milhões e 800 mil brasileiros aproximadamente. São cerca de 900 mil pessoas a mais procurando trabalho, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, conhecida também como a PNAD. Um indicador, segundo o Instituto, que reflete os efeitos da pandemia no mercado de trabalho é que a população ocupada teve uma queda recorde de 5,2% em relação ao trimestre que foi encerrado em janeiro. Isso representa uma perda de quase 5 milhões de postos de trabalho, que foram reduzidos a 89 milhões e 200 mil, pessoal. Paulo Roberto Júnior, taxa de desemprego, como já se imaginava, aumentando. Passe limpa a economia para nós. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Vamos marcar bem essa data, Lucas. Hoje, 29 de maio de 2020, como foi dito, o número de desempregados no Brasil, 12 milhões e 800. E se o governo não agir rápido, principalmente para tentar socorrer a pequena, a média empresa, esse número tende a crescer. A taxa subiu 12,6%, né, no mês de abril. É uma queda absurda também com relação ao número de ocupados, é exatamente isso. Então o cara está perdendo o emprego. A população ocupada encolheu 5,2%. O número é 4 milhões e 900 mil postos de trabalho a menos. Então, realmente, é uma situação difícil. E o comércio, Lucas, tem a menor redução, ou melhor, a maior redução do número de trabalhadores, com 1 milhão e 200. A construção civil, 885 mil. Serviços domésticos, 727 mil. E a maior queda desde o início da série, em 2012. O setor de alojamento e também alimentação perdeu 700 mil postos de trabalho. É muita gente perdendo emprego, é muita gente desempregada em função desta crise, a pandemia. E o Congresso, ontem, no final da noite, ele prorrogou a medida que permite a suspensão e também a redução de salário e jornada de trabalho. O vencimento da MP é amanhã, dia 30, então o Congresso, através do presidente do Senado, o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, agiu rápido, né, e fez a prorrogação a partir da data de hoje. Então, são mais 60 dias de prorrogação, é mais uma medida para se tentar
evitar mais demissões e garantir o emprego. Porque quando a empresa ela assume essa condição, e é aquelas que vão também fazer essa prorrogação, ela faz com que o trabalho seja preservado, porque a cada mês que a empresa está desfrutando, vamos dizer, desta redução de salário, juntamente com redução de jornada, o trabalhador ele ganha aí uma estabilidade a mais, um mês de estabilidade a mais. Então, é uma preservação também do trabalho. Agora, uma outra preocupação vem através do presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está muito preocupado que, nessa prorrogação, o governo não pague mais os R$600. O governo, na medida provisória, são 3 parcelas de R$600. Ele prorrogou, mas não fala que a prorrogação será também de R$600. Ela pode sofrer uma redução, muita gente falando em R$200. E esta é uma preocupação hoje, que foi uma declaração dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. O governo também publicou uma medida provisória, aquilo que a gente tem falado há muito tempo aqui, para tentar beneficiar, né, a micro e a pequena empresa no valor de R$16 bilhões. Empréstimo a juro baixo. Não é dado, não, é empréstimo. E a maioria das empresas tem tido muita dificuldade de conseguir o empréstimo, empresa que já estava negativada, não consegue ter certidão, enfim, não consegue ter acesso a este dinheiro. Então vamos ver se a partir da próxima semana muitos empresários, quem sabe, poderão ter acesso a esse dinheiro que vai ajudar e ajudar muito. Com relação ao dólar, depois de 6 dias consecutivos fechando em baixa, hoje teve alta, né? Teve alta de 1,95, fechou a 5,38. E a Bolsa, que estava acima de 88 mil pontos, hoje teve queda de 1,13. E assim, quando o dólar sobe, a Bolsa acaba descendo, mas o que é realmente preocupante é esta questão do desemprego, a questão do fechamento aí de postos de trabalho. Lucas Pedro. Muitíssimo obrigado, Paulo Roberto Júnior. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Política. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, em sua fala matinal ao sair da residência presidencial, usou duras palavras para criticar a ação do Supremo Tribunal Federal no inquérito contra as fake news. No primeiro momento, o presidente disse que o Supremo quer, abre aspas, tirar uma mídia que eu tenho, fecha aspas, e disse que as ações como a de ontem não terão outro dia igual. Pelo amor de Deus, o objetivo dessa ação atingir quem me apoia. Se eu tivesse feito algo contra a esquerda, está dando pancada em mim. Eu convivo com a esquerda. Posso não suportar, mas convivo. Não persigo a esquerda. Ou estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos, o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Essa minha cadeira presidencial não é fácil. Confesso, está sendo mais difícil do que eu imaginava. Que os inimigos não estão fora do Brasil, estão aqui dentro. Não mais ousarão atingir direitos individuais. Chega! Eu peço a Deus que ilumine a todos em Brasília, para que de forma sensata venhamos a corrigir o que porventura tivermos todos nós fazendo de errado. Eu já errei e me desculpei. Os outros devem fazer a mesma coisa. Essa crise que está aparecendo aí não interessa para ninguém. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin,
pediu hoje em despacho que o plenário da Corte julgue o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de suspensão do inquérito das fake news, que apura ofensas e ameaças contra ministros do tribunal. Caberá agora ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, definir uma data para o julgamento do caso. Edson Fachin pediu ao chefe da Corte preferência na análise da matéria. Não há prazo para Toffoli decidir quando a ação será então julgada. 19h02, finalzinho do Jornal da Band. Dá tempo ainda de mandar uns abraços aqui, pessoal que está ligado no Jornal da Band através da nossa transmissão de vídeo pelo Facebook. Vamos lá então, na sequência, vou talvez repetir alguns nomes, porque eu vou passar bem rápido aqui. O Fabrício Neri, o Anderson Augusto, tem também a Carla Lourenço, tem o Fabrício, já falei, tem o Jonas Carvalho, tem a Silvia Mendes, a Adriana Souza, que falou até do trânsito, o Vitor Batista, Devanildo Ferreira, Lucimar Walter, Edna Paula Ferreira Farias, Emerson Mion, tem também o Fernando Mendes, Lucimar Walter, todo mundo mandando para cá. Quem tá, o Éder Gonçalves, toda a galera também que tá assistindo a transmissão do Jornal da Band pelo nosso Facebook. Muitíssimo obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Lembrando, você pode assistir o Jornal da Band, pode assistir a Casa do Caju às 9 horas da manhã, pode assistir o Bela Tarde com o Renato Rocha, pode assistir o Tamo Junto com o Walter e com a Bruninha nas tardes da Band FM e pode também assistir o Jornal da Band. Tudo isso pelas nossas multiplataformas. Nosso novo site, nossos novos aplicativos para Android e iOS, que você baixa de graça. É só entrar lá na lojinha do Google, do iOS e baixar os aplicativos. E também o Jornal da Band. Você também pode ouvir ou assistir pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. Mês de maio na Comp Autopeças, todo dedicado às mães. Promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande de Sorocaba. A todos, uma excelente noite e até amanhã. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.